Senhores vereadores, por favor, já sanado o problema técnico, com a palavra, vereador Rogério Carrilho. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadoras, senhoras e senhores presentes, aqueles que nos acompanham pela internet. A minha fala vai ser muito rápida, mas eu não poderia deixar de abordar também um assunto que tem sido, hoje, na fala, o vereador Antônio Carlos fala, né, um assunto do momento, que são a questão aí da nossa João Pinheiro, a questão dos radares, das multas, né? E eu não sou diferente da maioria de todos os vereadores aqui, que com certeza foi procurado por algum amigo, por alguma pessoa ou por algum munícipe que se sentiu aí lesado pela questão da multa, né? Então, eu fiquei assim muito preocupado. Nós tivemos aí a oportunidade de ontem ter uma reunião com o prefeito, justamente onde a gente conseguiu externar, né, vereador Lical, toda a nossa preocupação, a nossa atenção com a população, com aqueles que eventualmente foram multados, né, receberam as suas multas. Então, a minha fala é no sentido de dizer para as pessoas que o recurso é um instrumento legal, que todos devem fazer. Nas informações, quando fomos buscar essas informações, existe disponibilizado lá na junta, que vai julgar os recursos, são 3 fotos e um vídeo em cima da infração cometida. Então, todas as pessoas que porventura, ontem à noite tivemos saindo, eu, o vereador Paulo Tadeu e o Lical, ainda tivemos a oportunidade de ir num semáforo onde realmente tem acontecido, não sei se ali que a maioria das multas, mas aqui perto da Mantiqueira, e a gente percebeu ali que antes da faixa do pare para o carro, até a faixa de pedestre, existe um sensor que muitas pessoas, ao se deparar com o sinal amarelo, pode ter ultrapassado a faixa de pare do veículo, mas não atravessou a via, né? Mas se ele parou em cima do sensor, ele foi multado, né? Foi disparado. Então, tudo isso vai ser possível, através do recurso, analisar. Mas tem aqueles que realmente não observaram mesmo, ou por qualquer razão, ou deliberadamente, o avanço do sinal. Então, era só para expressar a minha opinião, dizendo que estamos tomando o cuidado de procurar as respostas. Hoje, essa casa já contribuiu ao dizer que deveríamos colocar os semáforos que possam colocar o tempo, que poderia ajudar mais a pessoa, né, a ver quanto tempo falta para o fechamento do sinal verde. Então, tudo isso está contribuindo, e que cobramos isso muito do prefeito, e ele está aí aberto para colher todas as informações possíveis, de maneira que fique descaracterizado aí essa dúvida em relação à implantação, porque são muitas coisas positivas, né, que têm acontecido. Segundo os dados que nos foram falados, nesse período que os radares estão funcionando, nós não tivemos acidentes na Avenida João Pinheiro, né? Quer dizer, então isso foi um ganho, principalmente no sentido de que nenhuma pessoa está se acidentando e nem morrendo na avenida, nem sendo atropelada. Então, que as pessoas que foram eventualmente apanhadas pelo sistema de radares, principalmente na questão do sinal vermelho, passando o sinal, que façam os seus recursos, porque a junta tem todos os recursos necessários para avaliar se foi realmente uma passagem deliberada, se a pessoa só parou em cima, não ultrapassou, mas parou em cima do sensor e foi realmente alcançada pelo radar. Então, só nesse sentido. Então, que fiquem tranquilos, que no sentido de que a oportunidade de se defender, de analisar, e muitas das pessoas têm 2 grandes amigos, um amigo e um amigo, que eu tenho certeza que eles não seriam, não faz parte do perfil. Até me passou
uma mensagem, né? Não faz parte do perfil, porque conheço a pessoa, não está no perfil dele esse tipo de conduta, e foi apanhado. E aí a gente tem que entender também o descontentamento daquelas pessoas que não fazem isso nunca e de repente estão aí se envolvidos numa situação. Então, acho que a junta é o melhor caminho, o recurso, para que possa ser disponibilizado toda a oportunidade de defesa e, quem sabe, a maioria deles aí possam ficar constatado que realmente foi talvez uma falha do sistema, ou seja lá o que for, mas que eles possam conseguir ter bom êxito aí. Obrigado, vereador Rogério Carrilho. Com a palavra, vereador Flávio Faria. Senhora presidente, vereadores, vereadoras, eu iniciei a minha fala manifestando aqui, saiu a semana passada no jornal Estado de Minas Gerais, onde o Ministério Público Federal, ele entrou cobrando aí do governo do Estado de Minas Gerais um valor de 4,2 bilhões de investimentos que não foram efetuados na área da saúde. Esses investimentos, nós sabemos aí, nessa casa, na legislatura passada, inúmeros vereadores posicionaram aqui a preocupação em que o Estado não vinha gastando aí o mínimo constitucional que é estabelecido pela Constituição, que é 12% de investimento na saúde. Mas o que me chamou a atenção foi, isso está no jornal Estado de Minas Gerais, onde o Ministério Público Federal colocou como uma das questões que foram levantadas, ou das várias questões que foram levantadas, despesas com animais e vegetais, verbas direcionadas ao Instituto Mineiro de Agropecuária, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, serviços de veterinário prestados a um canil, uma instituição estadual, medicamentos para uso veterinário e também investimento da Copasa. Então é algo muito preocupante, né? Isso o Ministério está pontuando entre os anos de 2003 e 2012, é algo muito preocupante, porque deixou de se fazer os investimentos necessários à saúde, e quem perdeu com isso é a população, e isso foi pontuado várias vezes aqui nessa casa em relação à necessidade desses investimentos. E, pasme, né, recentemente o governo do Estado falou que vai defender aí lamentável isso, né, que era algo que tinha que estar sendo seguido, sendo cumprido, que vai garantir o cumprimento dos 12% constitucionais de investimento na saúde. É uma preocupação aí que a gente precisava manifestar aqui, porque várias vezes foi falado aqui, se cobrava muitas vezes do governo federal também, mas esquecia de se fazer a lição de casa. Eu também queria manifestar aqui, vi esses dias manifestado aí pelo Executivo, houve uma intercessão por parte do Executivo em relação à Companhia de Abastecimento de Minas Gerais, onde está solicitando a Coab, falei Companhia de Abastecimento, aí falei errado, onde a Coab, está sendo solicitada a Coab uma renegociação das dívidas das pessoas que foram contempladas aí pelo plano habitacional da Coab MG. Então, também gostaria de recordar também, relembrar, que seria importante o Executivo também ter esse olhar fraterno aí para as pessoas que foram contempladas pelo Plano Municipal de Habitação em nosso município e que precisaria se discutir aí uma proposta de uma anistia, onde se pudesse aí contemplar essas pessoas, pudesse facilitar ou proporcionar uma repactuação desta dívida para com o Plano Municipal de Habitação. Como na Coab está se discutindo, esperamos aí que em breve o Executivo esteja também encaminhando essa discussão para a Câmara Municipal e possamos fazer essa discussão aqui em relação aí essa repactuação. A gente não está falando em que o mutuário, aquela pessoa que foi beneficiada, não quer pagar a dívida, não é isso. Mas que seja feita aí uma repactuação, diminuindo aí os juros, as multas, que tem trazido aí um grande transtorno para as pessoas que não pagam, não é porque não quer pagar, é porque existem vários problemas aí, como saúde, como já falei em outros momentos aqui, e que trazem grandes transtornos para essas pessoas andarem em dia com o Plano Municipal de Habitação. Então, nós esperamos aí que também isso possa ser posicionado. Eu também queria falar aqui, em relação àquele projeto, o requerimento que nós apresentamos aqui, entendemos de forma muito tranquila, muito serena, a questão da energia elétrica. Nós sabemos aí que
nesse tempo, por mais que o município, me desculpe, o governo federal vem provocando investimentos na área de geração de energia elétrica, nós sabemos aí que a bandeira tarifária tem trazido aí, sem dúvida alguma, um acréscimo a mais nas contas, trazendo dificuldades para as pessoas saldar as suas parcelas junto aí ao Departamento Municipal de Eletricidade. Então, nós continuamos insistindo e defendendo essa avaliação por parte do Executivo. Claro que tem que ser uma coisa muito equilibrada, muito tranquila, muito serena, para se fazer as coisas corretas, de forma transparente, mas que se pense aí em relação a essa bandeira tarifária e o requerimento que aqui nós apresentamos. E, para encerrar, já foi pontuado aqui, mas eu queria manifestar em relação ao Plano Decenal de Educação. É um projeto importante, é um projeto significativo, porque se proporcionou que toda a rede pública, municipal, estadual, que as escolas privadas também e o ensino superior do nosso município tivesse a possibilidade de se discutir, de se debater, construindo ações que pudessem ou que possam nortear as ações das políticas educacionais no nosso município para os próximos 10 anos. Houve envolvimento significativo de todos os trabalhadores na educação. Isso foi muito importante, porque você consegue planejar e sentir, e ter uma percepção daquilo que as pessoas que atuam na base entendem que é necessário para a educação em nosso município, e através disso é possível, sem dúvida alguma, que o poder público possa nortear as suas ações, as suas políticas na área de educação, levando em consideração o plano decenal. É claro que o plano decenal é um plano, é um projeto para nortear os próximos 10 anos. E as ações, para se concretizar, é preciso aí uma avaliação constante por parte do Poder Executivo, no sentido que se possa garantir, que se possa viabilizar e garantir que essas metas possam ser cumpridas aí nessa caminhada, nessa jornada para os trabalhadores de educação de Poços de Caldas e, é claro, beneficiando a comunidade do nosso município. E também, para encerrar aqui, queria manifestar que nós falamos a semana passada aqui da Pós Palmeiral, que houve um acidente muito duro no final de semana retrasado, e a pessoa chegou a óbito, a pessoa veio a falecer. Então, isso mais comprovando aí o perigo que está a rodovia, certos trechos da rodovia Pós-Palmeiral, por ter curvas sinuosas, né? É algo muito preocupante e tem trazido aí um número expressivo de acidentes naquela rodovia, e a pessoa que se acidentou aí na semana retrasada, ela veio a óbito aí, infelizmente não resistiu aí aos ferimentos. E para encerrar aqui, gostaria de manifestar aqui, nós tivemos uma conversa aí com representantes da região leste da cidade. Também houve um ocorrido com um comerciante nesse final de semana, muito trágico, e ao mesmo tempo se teve aí outros assaltos naquela região. Então, se tem uma preocupação muito grande aí em relação à presença da Polícia Militar. Nós já acionamos lá, estaremos aí entrando em uma reunião em breve para estar se discutindo a questão da segurança na região leste, principalmente aquela região que a gente tem um contato mais pontual, mais presencial ali, mais no nosso cotidiano. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Flávio Faria. Vereador Lical. Vereador Lical. Não se encontra. Eu quero justificar a ausência do vereador Paulo Eustáquio, que foi representar a Câmara no evento de comemoração dos 40 anos do Corpo de Bombeiros. Rogério Encarreiro, você assume a presidência, por favor. Vereador Lical. Vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, caros colegas, cara colega vereadora Maria José, quem nos assiste pela internet. Nesses últimos dias,
nós tivemos a oportunidade de vivenciar momentos muito importantes aqui em Poços. Momentos de discussão, momentos de construção, momentos de articulação e, principalmente, momentos de se criar diretrizes para importantes nichos da sociedade. Nós tivemos a conferência das pessoas com deficiência física e com mobilidade reduzida. Nós tivemos a Conferência Territorial dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós tivemos a discussão sobre as drogas na URCA. Nós tivemos, terminou no dia de hoje, a discussão sobre a conferência, a 4ª conferência em relação às políticas públicas dos idosos. Em todas essas conferências, vocês notam que são grandes desafios no sentido de atender às demandas e no sentido de atender às políticas necessárias, importantes, fundamentais a serem implantadas em nossa cidade, porque foram conferências municipais. E durante essas conferências, nos momentos que eu tive a oportunidade de estar participando, eu fiquei fazendo uma reflexão. Quanta demanda, quantas necessidades, como nós precisamos trabalhar para que o município se torne autossustentável, para que o município saia desta situação difícil, que isso é um reflexo da economia do país. Mas eu acho que o nosso dever de casa nós temos que fazer, porque as demandas são muito grandes. Hoje, por exemplo, nós demos um exemplo, respeitando aí os votos contrários, é claro, mas é a minha opinião, nós demos um exemplo de responsabilidade com todas essas demandas. Quando nós falamos aqui das necessidades do saneamento do nosso Código Tributário, e nós discutimos, tivemos audiência pública, vão ser discutidos nas comissões, também é uma grande responsabilidade que nós temos no sentido de estar buscando alternativas, independente de quem esteja lá no poder, agora no Poder Executivo. Porque nós temos que pensar no município. E aí eu continuo, mas eu confesso aos senhores que nos últimos dias eu tenho sentido um certo desânimo. Principalmente a uma grande bandeira que eu tenho, que é a mineração. Por que desânimo? Porque eu acredito que nós perdemos o time. Hoje já vivemos uma grande crise na mineração. Uma grande crise, sem dúvida nenhuma. Hoje fechou aí mais uma linha de produção da Alcoa. E quando nós continuamos trabalhando e buscando os números, e aí é estarrecedor. E realmente eu me sinto um pouco combalida ao ver esses números. Porém, não vou deixar de continuar falando e lutando por isso. Porque, vejam bem, em 2014, olha para vocês verem, foi extraído de minério 35.501.593,28. E arrecadou-se de CEFEM em torno de 1.022.000, ficou 65% para o município, R$600 mil. Agora, senhores, ora em 2015, como é o reflexo, realmente aí você observa que é uma cascata mesmo, não tem jeito, mesmo havendo as sonegações que houveram, o não pagamento devido que houveram para o município, mas se extraiu de minério apenas, até agora, nós estamos no meio do ano, R$4.505.000, 750,47 centavos. De CEFEM, nós não vamos arrecadar
meu caro vereador Zé Maria, não mais, provavelmente, que 200, 180, 200 mil reais de CEFEM. Então, é muito triste, vereador Lical, esses números, sabe? Muito triste. Quando você começa a analisar, desde quando nós começamos a estudar esta questão da CEFEM, você vem ver a perda que vem acontecendo justamente pela questão não só da arrecadação, né, da CEFEM, mas também da extração do minério. Então, como o minério é finito, eu acho que nós estamos caminhando para isso, infelizmente. O que nos resta? Não ter feito o dever de casa. Não foi feito o dever de casa. Nos resta é correr atrás desse prejuízo desesperadamente. Desesperadamente. Para ver se nós conseguimos alguma coisa. Isso, eu fico realmente indignada. Porque quando eu participo dessas comissões, dessas conferências, que eu vejo lá os idosos, que eu vejo lá os deficientes, que eu vejo as nossas crianças precisando, necessitando que as políticas sejam implantadas, e nós vamos observar, e eu tive até a oportunidade de falar hoje para o prefeito Heloísio, que estava do meu lado. Como você vai fazer tudo isso? Como? Você que hoje está aí na prefeitura. É difícil, é complicado. Então, eu acho que nós temos que pensar em políticas amplas de saneamento tributário para que o município possa cobrar de quem deve, para atender a quem precisa. A quem precisa. Esta consciência é importante, respeitamos as posições contrárias, mas eu acho que é algo que nós não podemos mais assistir de uma forma passiva. E aqui entra uma discussão que esta casa não vai poder virar as costas, vamos ter que enfrentar, que é a questão do estatuto, que é outra situação que sangra esse município. Sangra este município. E não estamos de acordo com a lei, porque vocês sabem que o regime jurídico estatutário é o que é constitucional. Então, vamos arregaçar nossas mangas, vamos pensar em políticas amplas, vamos ter coragem de ter os devidos enfrentamentos, como tivemos aqui hoje, mas com consciência tranquila, com responsabilidade, com respeito às posições contrárias, mas eu acho que nós não podemos fugir a grandes discussões, se nós queremos um dia ter uma Poços de Caldas melhor ainda do que já temos. Então, era isso que eu tinha a dizer a vocês hoje. Obrigada. Vereador Jonei Leandro Eiras. Senhora presidente, secretários, vereadores, ao público presente, meu uso da tribuna hoje é só para ressaltar e pedir que, se possível, ao seu líder, do prefeito, pedir a colaboração da Defesa Social no Demutran contra a fiscalização de ônibus parado em frente aos hotéis, porque lei realmente existe, tem lei que regulamenta, que dimensiona e que faz que a fiscalização seja executada. Mas até agora a gente vê, como final de semana, hotéis pondo cadeiras, pondo faixas na porta do seu estabelecimento, proibindo o estacionamento de veículos. Cada veículo, cada ônibus toma lugar de, provavelmente, 2, 3 carros ou mais. Então, isso daí deveria ser efetiva, essa fiscalização, cobrar do secretário de Defesa Social sobre isso daí, porque já tem essa fiscalização, já tem essa lei para isso. Porque a gente vê que pessoas que participam da feirinha, da FEARPO, e da feirinha da Artistas Plásticos aqui das Termas, têm dificuldade em estacionar seus veículos para descarregar. Quando eles param para descarregarem, tem reclamação, tem pessoas que vêm do poder para poder notificá-los, multá-los e pedir para eles tirar o carro o mais rápido possível de lá. Então, acho que é injustiça fazer isso com essas pessoas, sendo que os ônibus estão fazendo aí a reviria, vamos dizer assim. Então, tem lugar próprio para ele.
E outra coisa, existe um decreto que regulamenta o City Tour. Se a gente pudesse pensar em reativar esses decretos, fazer o City Tour voltar, que pelo menos esses ônibus seriam tirados de circulação, ônibus de grande porte que vêm de turismo, para que essas coisas possam realmente funcionar e ter um efetivo na cidade, que a população clama por esses espaços, como também clamam por veículos pesados no centro da cidade. Vários vereadores aqui têm cobrado, têm feito questionamento, existe lei para isso, só que não estão sendo cumpridas. Essas leis estão aí, foram feitas e ficaram só no papel. Então, vamos fazer que essas políticas de fiscalização sejam implantadas e realmente sejam que funciona. Tá bom, senhor líder? E quero também parabenizar, hoje eu ouvi a voz do senhor prefeito falando que os semáforos intermitentes será colocado a partir das 0 às 5 horas, que foi um anseio da população que veio até a mim, ao vereador Luiz Carlos, e acredito em outros também, que é uma maneira de proibir e coibir os abusos de noite naquele trecho, porque, inclusive, serem molestados por pessoas desocupadas que, às vezes, vêm até seu veículo ameaçando e pondo em risco a vida dos motoristas. E quero também pedir, se o senhor puder fazer também, em ligação, como o senhor é uma ligação aqui, fazer dos terminais inteligentes na Avenida João Pinheiro, porque para evitar esses abusos que estão tendo, essas discrepâncias, dessas multas, que isso daí está gerando um desconforto para todo mundo. Acredito eu que se tivesse sinalização, ou melhor, semáforos inteligentes, poderia ser dimensionados para que as coisas evitassem tantos problemas e tanta dor de cabeça como está tendo para a população de modo geral. Então, fica aqui o meu pedido nessas matérias, que o senhor possa realmente ver o que pode ser feito para em benefício da nossa população, que clama por tanto fiscalização por parte da Guarda Municipal. Muito obrigado. Obrigado, vereador Joneiras. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Senhores vereadores, senhora vereadora, senhora presidenta, primeiro eu vou dar umas respostas aqui para o vereador Jonei, né, que certamente eu vou levar essas preocupações, vereador. E com relação ao semáforo, até o Rogério me abordou aqui, esses semáforos que foram colocados na João Pinheiro, quando foram colocados, eles eram semáforos inteligentes. Eles tinham uma articulação, eles tinham uma ligação entre eles e eles tinham uma central de controle, que poderia, inclusive, ser operacionalizada a partir das informações de fluxo de veículos. Então, supondo que em determinado horário, alguma transversal da João Pinheiro, ela tivesse um fluxo maior do que a própria avenida, o tempo semafórico mudava para poder dar vazão àquele fluxo. Infelizmente, esse equipamento, acho que se deteriorou, ou ficou obsoleto, de modo que hoje virou aí um conjunto semafórico comum, né? Só que ele tem uma diferença, eles em relação ao restante, eles têm um padrão. Então, é possível retomar a figura do semáforo inteligente, porque eles têm um padrão. Diferente do centro de postos, que ao longo dos anos foram sendo colocadas em tempos diferentes e licitações diferentes, então esses equipamentos não conversam entre si. Eles não são passíveis de sincronização. Então, no centro da cidade, teríamos que fazer uma mudança completa e partir para um único padrão para permitir que isso fosse possível acontecer. Mas eu queria reiterar aqui aquilo que eu coloquei durante a nosso expediente, que não há nenhuma disposição de utilizar esses equipamentos que foram colocados na João Pinheiro como forma de arrecadação. Não é nenhuma surpresa que tenha havido toda essa reação popular no início,
porque certamente se houve alguns problemas de equipamento, alguns problemas técnicos, eles vão ser apurados, mas há, num primeiro momento, uma reação mesmo, né? Eu cheguei a ver alguns vídeos hoje pela manhã, e o testemunho até de um pessoal de uma TV, que enquanto entrevistava o vereador Luiz Carlos e o vereador Sansão, na João Pinheiro, né, eles gravaram a passagem de 20 pessoas em sinal vermelho. Sinal vermelho inteiro. Então, na verdade, tem um momento de adaptação que a população precisa perceber que aquilo é para valer, né? Então, de fato, não existe essa ideia de indústria, de multa, essa coisa toda, porque senão, eu repito, teria sido colocado de velocidades diferentes para fazer a pegadinha, né? Então, não tem dúvida que todos esses recursos vão ser julgados com parcimônia e com independência. E não fosse isso, está aqui a Câmara Municipal também para poder fiscalizar isso. Eu queria comentar um pouco, nem tanto pelo resultado, mas pela atitude, esta questão que nós votamos hoje do RPV. Em alguns momentos, o papel político, o papel da liderança, o papel do parlamentar, do vereador ou do prefeito, em alguns momentos, a gente precisa ter mesmo ter a convicção, né? E quem votou contra tem as suas convicções, precisam ser respeitadas, mas ter a convicção e levar essa convicção à frente sem temer, né? Porque, na verdade, o papel nosso é exatamente esse, porque se fosse para votar sempre com o senso comum, certamente as leis não iriam evoluir, né? O espaço institucional não evolui, porque o senso comum muitas vezes repete aquilo que a sociedade pensa naquele momento, ou um grupo social pensa naquele momento. Você fala, mas esse grupo social pensa assim, eu não vou votar? Não. Nós temos que ter discernimento e temos que ter coragem para fazer, né? Até no momento em que nós estávamos ali votando, né, eu me lembrei da situação em que o vereador Antônio Carlos votou solitariamente contra a redução da carga horária, que, aliás, a rigor, professor Flávio, não precisava ter vindo para casa. Não precisava ter sido discutido aqui, porque aquilo já tinha se tornado um direito, uma apropriação de direito, em função do tempo em que os servidores tinham a sua carga horária reduzida por decreto. Então, todas as vezes hoje que nós criticamos a redução de 8 para 6 horas, a figura do Antônio Carlos emerge. Embora ele tenha, né? Por que emerge? Porque naquele momento ele falou, não, eu fico sozinho, mas eu entendo que não pode reduzir, que não devo reduzir. O voto de quem votou a favor naquele momento foi simbólico, né? E o voto também de quem votou contra foi carregado de simbolismo, porque falou, olha, isso está errado, vai dar confusão na frente. E grande parte dos problemas que nós estamos vivendo hoje nas ações contra a prefeitura decorre desta situação e dessa circunstância, que são a quantidade excessiva de horas extras. Hoje, nós temos, eu identifiquei, estou procurando me informar mais, existe um precatório trabalhista contra a prefeitura da ordem de 3 milhões de reais, um único trabalhador. Quando nós estávamos achando que o maior era quase 2 milhões, 1 milhão, tem um de 3, passando um pouco de 3. Aí você vai dizer o seguinte, mas isso é responsabilidade da prefeitura, como é que a prefeitura deixa acontecer um negócio desse? Aí eu pergunto para você, como é que alguém com um nível de escolaridade superior, como é que alguém sabendo discernir entre o certo e o errado, admite fazer 5, 6 dias de plantão, 24 horas, sem parar? Isso é trabalho escravo. Isso não é nem direito de receber essa diferença, não. Isso é trabalho escravo. Mas isso acontece. Isso está acontecendo. Nós tivemos aqui a reunião da Comissão Especial de Inquérito, nessa semana, em que, conversando com a presidenta do sindicato, que foi muito
contribuiu muito com a nossa discussão, com a nossa SEI, nós estivemos conversando com ela na medida que nós desafiamos a presidenta a falar sobre alguns direitos que já foram contemplados. Ela já colocou a questão do professor como uma nova investida judicial. Quer dizer, é algo que não tem fim. É um círculo vicioso. E é preciso dizer que nem sempre a prefeitura está errada. Porque fica muito fácil falar, por que a prefeitura não corrige? Eu tive a oportunidade de perguntar para ela aqui, qual é o sentido do acordo coletivo para a prefeitura, para o município? Ela foi muito correta, muito sincera, falou assim, é sentido político. E a verdade é essa mesmo, vereador Valdir. Porque quando eu estava na prefeitura, o vereador Antônio Carlos estava aqui, o vereador Luiz Carlos também estava, o vereador Paulo Eustáquio, nós fizemos um plano de cargos e salários que era uma reivindicação dos servidores de 14 anos. Era uma luta que vinha da época em que o Luiz Antônio, antes do Luiz Antônio, vinha da época do doutor Adinei, prefeito de Poços de Caldas, a luta pelo plano de cargos e salários. Nós fizemos o plano de cargos e salários. Foi aprovado em assembleia dos servidores. Foi aprovado em assembleia. Virou lei. Virou lei. E, na sequência, o sindicato disparou uma quantidade imensa de ações contra o plano de cargos e salários que ele acabava de assinar e aprovar. Chamado para discutir o assunto, o sindicato disse, olha, mas se a gente não entrar, outros advogados vão entrar e a gente fica desmoralizado. Então, na verdade, nem sempre o município está errado. Nem sempre o município é o culpado. Existe essa possibilidade de se utilizar desta essa situação difusa que é ser estatutário e ser seletista ao mesmo tempo, para punir o município com essa quantidade de ações que é impossível serem defendidas na sua totalidade, na sua integralidade e serem pagas ao final de contas. Então, de qualquer modo, independente das posições aqui, fica aqui o meu registro de que é preciso, às vezes, remar contra a maré. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Com a palavra, o vereador Marcos Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente, hoje eu quero homenagear, senhor presidente, o Instituto Educacional São João da Escócia, que completa amanhã, 1º de julho, ele completa 100 anos. Então, desde sua fundação, a loja maçônica Estrela Caldense mostrou sua grande preocupação para com a educação escolar das crianças da vila de Poços de Caldas. Em 21 de agosto de 1896, o venerável mestre Antônio Pereira Guimarães comunicava aos irmãos do quadro que no dia 7 de setembro daquele ano, quando das comemorações do 74º aniversário de nossa independência, seria inaugurada a escola noturna a ser mantida pela loja e destinada ao ensino primário. Usado escola noturna para ensino primário, né? Foi feito. Essa escola funcionou até o final de 1899, encerrando então as suas atividades. Em 1905, uma nova tentativa foi feita, mas com algumas dificuldades nos custos de manutenção de um educandário para crianças carentes naquela época. Em 1º de julho de 1915, todos os esforços daqueles maçons fabulosos da Estrela Caldense resultaram na inauguração da escola São João da Escócia, que funcionava na rua Pernambuco, no mesmo prédio onde estava a loja maçônica, e abrigou inicialmente 19 alunos carentes. As décadas seguintes foram de dificuldades e pequenos avanços, até que em 1954, em função da necessidade das escolas particulares possuírem personalidade jurídica, o venerável mestre da Estrela Caldense, nosso saudoso Dr. José Vargas de Souza,
vislumbrou a oportunidade e propôs aos maçons que a pequena escola fosse transformada no Instituto Educacional São João da Escócia, o que foi aprovado por todos. Em 1955, foi dado grande salto na qualidade da história do Instituto, com a incorporação da Escola Técnica de Comércio, pertencente ao maçom Arino Ferreira Pinto. Como parte dessa negociação, o professor Arino foi contratado como diretor do Instituto e dedicou a sua vida à formação intelectual e moral de milhares de jovens que por ali passaram. Hoje, o Instituto Educacional São João da Escócia é um dos maiores educandários de Minas Gerais, com ensino de qualidade e formação moral aprimorada. Esse sucesso se deve ao trabalho incansável de centenas de maçons que, ao longo dos últimos 100 anos, dedicaram seu tempo, seus recursos e, acima de tudo, seus sonhos de ver cada vez maior aquela pequena escola inaugurada em 1915. Quero parabenizar o Instituto Educacional São João da Escócia, o Colégio Pelicano, os seus diretores, Arnaldo Sato, José Carlos Rabelo, Sebastião Rabelo, Flávio Franco, Kleber de Oliveira Marques, Vitor Camilo, a diretora Sônia Maria Arcanjo, Adriana Solange, que são coordenadoras, o venerável mestre Marco Antônio Melo, venerável mestre da loja maçônica Estrela Caldense, pelo trabalho que estão fazendo hoje, continuando nesse belo trabalho que foi feito no Colégio Pelicano. Dedicaram sua confiança, seu conhecimento e amor ao Instituto Educacional São João da Escócia, pelo aprimoramento do ensino aqui em Poços, pela formação de jovens, pela formação de profissionais, de excelentes profissionais, durante esses 100 anos de existência. Então, eu quero dar os parabéns ao Instituto Educacional São João da Escócia, nosso Colégio Pelicano, pelos 100 anos de existência. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Marcos Tadeu. Com a palavra, vereador Antônio Carlos Pereira. Senhora presidente, nobres colegas, o vereador Jonei abordou aqui o tema ônibus, né? Também já falei várias vezes aqui, é a história do senhor Lima, né? O senhor Luiz Carlos Lima, que falou que ia estudar, continua estudando, né? E os ônibus estão aí realmente incomodando a cada final de semana. Vereador Luiz Carlos, recebi algumas fotos aí, queria pedir a sua intervenção como integrante da base do nosso prefeito, o senhor que já fez, né, usou aqui a tribuna, colocaram esse trambolho lá na Monsenhor Derige, com Pedro Galha, e à noite eu pergunto para Vossa Excelência como é que fica o motorista. Alguns já bateram seus carros aí. Então, eu acredito que deveria haver uma melhor sinalização lá no nosso Jardim Country Club, né? Tem mais fotos? Pode rodar, por favor, olha só. Então, isso aí é um absurdo. Além da não intervenção do problema que Vossa Excelência levantou aqui, né, o asfalto realmente está afundando, isso aí é o ó do Borogodó, é o fim da picada, né, vereador? Com todo respeito, né? Olha, colocaram lá, a prefeitura colocando, praticamente jogando lixo na rua. Isso aí é de hoje pela manhã, certo? Pessoas reclamando nessa situação, num local de grande movimento. Então, eu espero que Vossa Excelência interceda, né, e leve, né, essa situação, porque, ó, além de não intervir, isso aí é brincadeira. Colocar esse papelão aí, que coisa feia. Isso, vereador, o Jardim Country Club, é bom recordar, o vereador Paulo Tadeu foi prefeito, fez a Pedro Galha. Nosso período lá como secretário de esportes, nós reconstruímos o ginásio Issa Sarraf. É um bairro que tem a entrada mais bonita de todos os bairros de Poços de Caldas, com todo respeito aos demais. Vamos em frente aí nas fotos, por favor. Aí já estamos ali na entrada do bairro, que está ficando feia, e nós fizemos um requerimento aqui a semana passada. Essa enorme área está à venda. O pessoal precisa, os proprietários deviam cuidar um pouco mais, né? Olha o retrato aí. Muito obrigado, Douglas. Pode seguir em frente. Ali tem uma casinha de caldo de cana, que até que o proprietário, né, deu uma garibada. Mas, olha, não tem calçada, e hoje pela manhã essas enormes carretas estavam estacionadas na rua Caetano Petterli. Aí eu pergunto, onde o pedestre vai passar, senhora presidente? No meio da rua, sujeito a atropelamento, a um acidente até com vítima fatal.
né? E ali, mais uma foto, aqui em frente à Câmara, uma situação que eu tenho visto com tristeza, fezes de animais, né, por toda a parte, e aqui não é diferente. O Banco Itaú fez até uma calçada, deu uma melhorada em todo o seu entorno, mas tá bom, Douglas, muito obrigado, viu, pela sua atenção. E, infelizmente, os animais continuam soltos por aí. Eu queria também falar da demora, é um assunto muito grave, vou entrar com um requerimento na próxima semana aqui para ver o que está acontecendo. Cirurgias ortopédicas. O que está havendo? Outro dia eu conversei com um médico ortopedista, não vou dizer o nome aqui, porque ele não me autorizou, e está aí o motivo até do requerimento. Ele falou o seguinte: a Santa Casa está recebendo da prefeitura e os médicos não recebem. Houve uma revolta lá, uma reunião, porque é uma situação inusitada. Então, nós vamos apresentar um requerimento para ver se a gente consegue esclarecer. Estou triste hoje, pastor Valdir, porque foi cancelada a meia maratona das águas pós-Pocinhos. Um evento que nós iniciamos lá em 2006, iria acho que para o 10º ano, e por falta de R$ 7.500 da Prefeitura de Caldas, que é uma prefeitura bem menor do que a nossa, essa corrida que acontece no último domingo do mês de julho não será realizada. É uma pena, um evento de nível, e eu acredito o seguinte, com toda a vênia ao secretário de Esportes, pós-causa, nosso amigo Albert Marek, mas poderia ter, né, diante da circunstância, buscado um apoio aí empresarial, né? R$ 7.500 é muito pouco para cancelar uma corrida que, ao longo desses quase 10 anos, se transformou numa atração esportiva e turística. E queria também relatar que, na última sexta-feira, juntamente com o vereador Joaquim Alves, Jonei Eiras e o vereador Paulo Eustáquio, nós estivemos lá na creche Calanto, né? Eu apresentei requerimento aqui com relação ao processo instaurado aí pela administração, com relação à coordenadora da creche. Agora, eu não entendo, né, respeito do ponto de vista em contrário, se o processo está correndo, por que certas decisões vão de encontro a funcionárias que manifestaram apoio à coordenadora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Nós tivemos lá e comprovamos que uma sala que será fechada irá acarretar problemas em outras salas. As crianças terão um prejuízo no atendimento e nos ensinamentos. Então, eu faço um apelo aqui para que essa situação volte ao normal. Deixe o processo correr lá na Procuradoria, na sindicância, e não vamos perseguir quem quer que seja que tenha se manifestado favorável à coordenadora que atualmente está afastada. Mas, na verdade, que nós chegamos a uma conclusão lá, eu creio que posso contar com a concordância dos nobres colegas, é que aquele local realmente não serve. Com todo respeito, aquele local deveria, né, ser trocado por um outro local, que ali realmente o trabalho é muito bom. E olha, conversando lá com as pessoas, a professora que foi afetada aí, que estava aqui até em depoimento bastante emocionado, emocional abalado, todo o pessoal que falou dela falou muito bem, que o trabalho dela é um trabalho muito reconhecido pelas demais colegas e pelos pais de crianças que frequentam a creche Calanto. Então, o problema não é qualidade do trabalho. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente deve falar aqui e comentar com toda certeza. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Vereadora Maria José Escaciotti. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, quem nos assiste pela internet. Eu trago aqui um pedido do pessoal do PSF, da população lá do Nova Aurora. Vocês sabem que, da mesma maneira que eu falei do sindicato aqui, vou tomar esse assunto daqui a pouco, eu me espanto às vezes, mas também agradeço, né, a confiança que as pessoas têm depositando, né, que eu fale sobre isso, porque o PSF lá, que atende 9 bairros, Mantiqueira, Nova Aurora, IP, parte de Santa Lúcia, Caio Junqueira, Cássius, Amarílis, Hortência e Azaleia,
uma média de 10 mil pessoas são atendidas por esse PSF, e nesse mês de junho aqui, tem 3 médicos, um deles foi afastado, que era o que fazia o médico de família, que o bairro está sem, e 2 tiraram férias alternadamente, deixando realmente desguarnecida parte da população. E o pessoal veio me pedir, falou, olha, interceda para que se tenha mais cuidado na hora de ceder as férias para os médicos, na hora que tenha um pouco mais de atenção, porque, afinal de contas, nós precisamos, porque não é próximo. Muita gente tem carro, muita gente não tem carro, e fica difícil essas condições. E volte, né, que possa ter um médico de família, porque essa visita nas casas das pessoas humaniza. Os médicos que aqui estão sabem muito bem, né, dessa postura, da posição do médico, visitando em casa, reconhecendo as coisas que precisam ser feitas, a dor das pessoas, humaniza realmente a prática dessa nossa medicina, então, e da nossa, que faz a prática da saúde tão necessária, né? Eu ouvi aqui atentamente o professor Flávio falar que realmente Minas deixou de investir, o Ministério Público, e isso eu também concordo, porque se deixou de investir, não cumpriu, nós temos não só o Ministério Público, como nós temos o Tribunal de Contas, e precisa ser revisto esses valores mesmo. Mas hoje, infelizmente, também saiu uma série de informações nos meios aí jornalísticos de que Minas teve uma queda de arrecadação de 0,47, mas nós estamos falando de bilhões de reais, nós não estamos falando de pouco dinheiro, não é? E a coisa fica muito difícil, porque é dessa tristeza que aqui se colocou. O que está acontecendo? A economia está num momento muito complicado. Agora, falar economia, a economia quem? A economia, população, trabalhadores, empresários, governo. Esses é que estão com problemas. Então, nós não estamos no furtando, não. Nós temos responsabilidade, sim. Nós mantemos nossos posicionamentos, sim. E votar ou deixar de votar coisas a favor ou contra tem que ser da prática democrática e da prática nossa de vereadores. E para isso estamos sentados aqui. Nós não estamos representando ninguém, nós estamos representando população, que às vezes se segmenta, servidores, médicos, professores, pessoal do bairro, comunidades rurais, porque senão nós íamos ficar loucos aqui votando, né, intransigentemente em todos e para todos de uma tal maneira que nós não saberíamos nem para que lado nós deveríamos ir. E esta economia nossa, e que está passando por um momento já, né, da última eleição, que veio com a promessa que tudo estava bem, porque já veio lá atrás, era uma marola, e que nós estamos hoje tendo de pagar, e que nos exigem posturas, o que é que nós vamos fazer aqui, nós vereadores, talvez... Passo agora, né, a palavra, não posso, mas passo a lembrança ao vereador Marcos Sansão, porque Poços de Caldas tem um setor inestimável, chama-se turismo. A nossa indústria sempre foi grande arrecadadora, foi, sim, grande empregadora, mas o nosso turismo é um grande prestador. Quem sabe agora, né, uma efetiva com a mudança do Código Tributário que estão propondo, da possibilidade do nosso fundo de turismo ser aplicado adequadamente. O nosso secretário de turismo, professor Rômulo, a quem muito estimo pessoalmente, possa alavancar o nosso turismo, porque é um turismo, vamos dizer, popular, e que atrai na proximidade aqui o pessoal do estado de São Paulo e que gera muita renda para comércio, para bares, para restaurantes, para os nossos hotéis, para o lazer, entretenimento em geral, porque nós não temos outra saída, nós não temos como obrigar as empresas a abrir vagas. Gostaríamos que tivesse, pessoal. Gostaríamos que tivesse, que bom seria, porque eu também sinto essa preocupação de todo mundo. Porque reflete para todos, reflete para mim, reflete para vocês, reflete para toda a população e reflete para todos os segmentos econômicos, ou não.
Então, nós temos sim de nos preocupar, e é esta posição que nós temos de ter atentos aqui. Como vamos colaborar agora com Poços de Caldas? Mantemos nosso posicionamento, sim, mantemos nossa responsabilidade, sim, porque nós não temos medo dela. Nós estamos aqui para isso. Nós não chegamos aqui por meio de nada, nós chegamos por meio da escolha das pessoas. E não sei dizer para vocês quem é que escolheu a quem aqui. Muitos representam determinados setores aqui, mas não sabemos quem. E nós, inclusive, nos surpreendemos muitas vezes com umas pessoas que ainda chegam e falam, votei em você. Eu falo, você? Não, nem esperava. Então não venham nos cobrar essas posições, porque nós sabemos dessa nossa responsabilidade. E nós temos de pensar, sim, e concordo com a nossa presidente, a vereadora Regina, nós temos de buscar alternativas para Poços. Quem sabe o turismo com um reforço diferenciado, o pensar esse turismo de uma forma, possa ser uma boa saída para Poços de Caldas. A melhor, somente complementar, não é a única, somente complementar. E a atração de novos negócios. Não é bom o momento. Nossa presidente Dilma está lá nos Estados Unidos, não é? Tentando repor esses acordos para que nós possamos ter esse setor exportador novamente, que vai gerar muitos empregos. Então, nós temos a nossa lição de casa. Estamos na hora de pararmos e pensarmos aquilo que todos nos cobram aqui. Poços de Caldas precisa dos nossos saberes, do nosso conhecimento e do nosso trabalho como vereadores para soluções possíveis. Que é isso que nós estamos aqui para fazer. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Maria José. Recados, comunicados. Tem comunicado, vereador Juninho? Eu gostaria de saber se o pessoal da Comissão de Direitos Humanos, sexta-feira, às 15 horas, nós podemos dar seguimento àquela pessoal da creche Acalanto. A coordenadora de lá e talvez a Ana Clara, né? Que é a chefe, só contactar com elas para elas poderem vir, que já se puseram à disposição. Queria ver se há possibilidade. Viu, Joaquim? Só um minutinho, por favor. Já terminou? Ok? Eu queria só, antes de encerrar, comunicar que quinta-feira, lembrar, Fórum da Saúde, que será realizado aqui nesta casa, o dia todo. Então, nós tivemos que nós vamos fechar a entrada principal, porque vai ser utilizado aquele salão também para discussões em relação à saúde, a entrada pela lateral, excepcionalmente na quinta-feira. Quinta-feira, das 9 às 17. Quarta chamada. Oi? Também lá em cima. Vão utilizar a Câmara toda. Também. Quarta chamada. Uma reunião no anexo. Excepcionalmente essa semana. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente reunião e peço a todos que, de pé, façamos uma saudação ao Pavilhão Nacional.